Olá, pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo tributário. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre, mais uma vez, sobre planejamento tributário, agora envolvendo o ISS e os paraísos fiscais municipais, né? Como é que eu posso fazer um planejamento? A gente vai então tentar responder aqui como é que a gente pode fazer um planejamento tributário envolvendo o ISS, né? O que seria um paraíso fiscal municipal, né? A gente chama, que seria os municípios, né, com tributação favorecida, e também tentar entrar em algumas controvérsias envolvendo. Atualmente está bem presente esse tema do ISS, né, em questão de uma guerra também fiscal entre municípios, né, com tributação favorecida. A gente vai tentar responder algumas questões aqui, explicar também, primeiro, para quem não conhece talvez o ISS, explicar um pouquinho desse imposto, né, professor, para que a pessoa entenda e entenda o planejamento tributário envolvendo o ISS, que é possível, né? As pessoas acham que só planejamento tributário só tem com imposto de renda. Não, eu posso fazer planejamento tributário com ISS, com ICMS, né? Com IPI. Com todos os tributos são passíveis de planejamento tributário. Então, professor, a palavra é sua. Obrigado, Jorge. Mais uma vez estamos aqui no Bate-Papo Tributário e hoje vamos falar de outro tributo, né? Você falou muito de imposto de renda. E hoje a gente vai falar do ISS. Então, ISS, para quem não sabe, é um tributo municipal e ele vai incidir sobre serviço, né? Então, quando você presta um serviço, a incidência do fato gerador do ISS. E aí tem aquela discussão, o que é serviço, né? Então, muitos falam, é uma obrigação de fazer, não uma obrigação de dar, então, se é obrigação de fazer, se é obrigado a fazer alguma coisa, é ISS, então, portanto, tem fato gerador. Locação é serviço? Não é, porque não tem obrigação de fazer, nem obrigação de dar, né? Então, é uma simplesmente locação de um bem imóvel ou móvel, portanto, não teria incidência do ISS em É a súmula relação vinculante 31, né? Do isso, Supremo. sobre a locação, né? E a questão, é possível fazer um projeto tributário envolvendo o ISS, no tributo municipal? Sim, é possível. Por quê? Normalmente, os municípios, o que eles cobram de alíquota de ISS? 5%. Aí pode ser reduzido para 2%, dependendo da atividade. Por exemplo, alguns municípios, para poder não perder a arrecadação e não ter fuga fiscal, reduzem para 2%, para o caso de informática, principalmente, né? Para essas empresas de software e fazem conteúdo hoje de tecnologia, para reter essas empresas no seu município. Mas o que acontece? Se o município não faz isso, o que as empresas acabam fazendo? Procuram municípios que têm uma tributação do ISS mais reduzida. Sei que hoje a gente sabe que a alíquota mínima é de 2%, né? Aí os municípios têm uma jogada de poder reduzir também, eles dão um desconto na base de cálculo do tributo para poder transformar uma alíquota reduzida, mas era muito comum você ter município aqui em São Paulo, né? Eu sei que aí na sua região também tem, né, Jorge? As empresas, tem município que botava a 0,5%, a 0,25%, né? Então, isso fazia com que muitas empresas constituíam seus estabelecimentos, a sua sede, nesses paraísos fiscais municipais que a gente falava, né? Mas qual que é o problema disso, né? É se realmente essa sociedade existia. Então, o que o pessoal geralmente fazia? Mantinha a sede, por exemplo, aqui em São Paulo, e criava uma sociedade virtual, por exemplo, em Santana do Parnaíba, em Barueri, né, essas sociedades que tinham, esses municípios que tinham uma alíquota do ISS mais reduzida. Mas qual que é o problema disso? A fragilidade desse tipo de operação, porque o fiscal ele ia visitar, ele verificava que a empresa não existia, porque o endereço onde que era? Era numa escritório de contabilidade, era na sede do correio, era, por exemplo, um terreno baldio, né? Porque tinha escritório de contabilidade que vendia endereço, né? Vendia sede para o pessoal poder fazer. Só que a operação funcionava o quê? Aqui em São Paulo, né? Do outro lado, existem empresas grandes que realmente fizeram a transferência. Por exemplo, a Visanet, né? Para quem não sabe, que é uma distribuidora de cartão de crédito, ela saiu de São Paulo e foi para Barueri, que é um município vizinho aqui de São Paulo. Ela fez a transferência da sede e de todos os seus funcionários. E ela pagou um preço por isso, que ela perdeu alguns funcionários, porque o pessoal não queria ser transferido por causa de deslocamento, uma série de coisas. Só que eles foram para lá, porque a economia que eles tiveram aí em relação à redução do ISS foi algo de milhões de reais por ano, né? Então, empresas fizeram, assim como as empresas de leasing, a maioria das empresas de leasing dos bancos ficam nesses municípios, porque tem uma tributação reduzida. E realmente eles estão lá, tem sede, tem funcionário, tem tudo. Então, é possível? É possível. Qual que é o grande problema dessas operações? É aquela operação que não existe, aquela operação virtual. Eu, por exemplo, fui julgador do Conselho Municipal de Tributos aqui de São Paulo. E, para quem não sabe, ele é o Conselho de Contribuintes, né, municipal. Então, nós julgávamos muito caso envolvendo o ISS, e realmente, na hora que você ia julgar, não tinha como dar provimento para o contribuinte, porque o fiscal fez o trabalho, ele ia lá, mostrava, tinha foto do local, tinha
né? Às vezes depoimento da pessoa que estava naquele empresa falando que nunca viu, tinha ouvido falar daquela empresa, né? Aquela empresa nunca existiu, ou era um escritório de contabilidade que tinha lá 100 é, prestadores de serviço. Então, realmente, esse tipo de programação acaba não se sustentando. Agora, se realmente há uma transferência, há uma mudança de funcionários estabelecendo que a operação principal está nesses locais, então realmente não tem como dizer que a operação não existe. Então, é possível? É possível. Ainda hoje é possível? É possível. Né? Só que aí tem que analisar realmente a questão do, a gente sempre fala, custo-benefício. Vale a pena você ter uma transferência, porque tem que ver se os funcionários querem ir para aquele município, tem deslocamento, às vezes tem mudança, tem uma série de coisas. Né? Porto Alegre está assim também, São Paulo é assim também. Você pega um trânsito muito grande para você poder ir para uma cidade vizinha que então tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. É, um ponto interessante, professor, até quando eu fui fazer uma palestra lá para um grupo de estudos da PUC sobre ISS, eu trouxe esse ponto de que as empresas, como a gente sabe, de regra, né, o aspecto temporal do espacial do ISS, né, é a questão do onde está o estabelecimento prestador. Essa é a regra, né? A gente Isso, tem algumas isso, exceções, mas isso. na verdade essas exceções elas não são bem exceções porque na verdade são quando o estabelecimento prestador está fora do local de sede, né, Isso, da isso. empresa. Mas é interessante porque essas empresas elas se estão os estabelecimentos prestadores, por exemplo, em Barueri, mas elas atingem vários mercados, né? Então tem uma demanda dos municípios de destino, vamos dizer assim, né, desses serviços, porque eles estão querendo ou não, estão perdendo receita, né? Uma receita Sim, 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 sim. importante. Então, até por isso teve a Lei Complementar 157 de 2016, ela trouxe outras hipóteses lá que foram suspensas pelo MADI, que está sendo jogado no Supremo, por exemplo, atribuindo para as empresas de cartão de crédito, né, de leasing, que se cadastrar, não sei se era cadastro, mas elas deveriam comunicar onde estavam prestando serviço para que esses municípios de destino pudessem tributar, mas a gente sabe que do ponto de vista do compliance é quase Sim. impossível a empresa de cartão de crédito, por exemplo, se cadastrar ter cadastro, enfim, tributar, pagar imposto em todos esses municípios que ela presta serviço, porque, enfim, todo mundo tem cartão de crédito, né? Dificilmente alguém, Imagine, né? em Imagine pessoa algum município, física, né? exato, É, exatamente. Então, sobre esse ponto de vista, até por isso mesmo que o Supremo, nessa DI, ele suspendeu os efeitos desses artigos aí da Lei 157 de 2016, que mudou esse aspecto espacial aí do ISS para algumas atividades. Claro que é uma questão do ponto de vista de justiça, a gente sabe que não é o ideal, né? O tributo, apenas o município onde estão essas empresas tributarem, né? Terem toda essa receita, por exemplo, Netflix, né? Que acho que está em Barueri. sim, Pô, sim, sim, sim. Netflix todo mundo assiste no Brasil, né? E paga ISS só em Barueri. Barueri, exatamente. Então até acho que tem discussões sobre isso, né? Se, como é que eu poderia verificar onde é que está sendo prestada a atividade, a gente sabe que isso é muito difícil, né? Ah, vou ter que ver o CPF, o cadastro da pessoa do Netflix, mas daí a pessoa pode cadastrar em outro município também, ela pode dizer que está em... Então, assim, é muito difícil, até no ponto de vista internacional, isso é Prático, não. interessante. No âmbito internacional também tem essa discussão, né? Tem empresas que estão situadas em determinados países, mas elas prestam serviço, atividades para tudo que é país. Isso. E só são tributadas nesse país. Então, assim, esse é um problema global que para o Brasil entrou dessa forma no ISS, né? Então, é difícil porque muitos municípios perdem receita, mas a gente não tem soluções, né? Então, não adianta a gente ficar também dizendo, isso está muito ruim se a gente não tem como resolver, Verdade, né? mas é verdade. Aí Não tem você uma vê, né? solução para isso. A lei complementar 116, né, Jorge? Porque fica aquela discussão, onde o serviço está sendo prestado, né? Que tipo de serviço está sendo prestado. Então, realmente fica muito difícil. E aí você vê que alguns municípios, para tentar é, evitar a perda de arrecadação, cria a retenção na fonte. Então, você, como tomador de serviço, quando você paga, né, você faz a retenção na fonte. A pessoa física não consegue fazer isso. Né? Mas, assim, realmente tem esse problema. Como é que eu vou controlar isso? Como é que eu vou pegar todo a minha carteira de clientes, pessoa física, por CPF, e para poder fazer a tributação. E eu tenho a questão do sigilo bancário, né? Ou seja, eu não quero disponibilizar esse tipo de informação. Quem me garante que o município não vai usar essa informação inadequadamente? A gente sabe que São Paulo é um dos municípios que pega muito pesado em relação a isso, né? Que a gente chama dessa guerra fiscal municipal, né? Então, eles criam situações, hipóteses, realmente para poder reter a tributação mais possível aqui em São Paulo. Mas, assim, essa discussão que você falou está longe de terminar de ser solucionada, porque, do ponto de vista prático, fica muito difícil você conseguir
controlar esse tipo de situação. Então, realmente, é uma coisa que... E eu sei que tem até municípios, né? Quem sabe, tem municípios e municípios. Municípios que não têm nem assessoria tributária direito. Eles nem sabem que vão cobrar, né? Eles nem têm CTN ainda. Então, eu sei que tem algumas empresas que estão prestando consultoria para alguns municípios, porque a perda de arrecadação que eles têm é muito grande, porque por falta de profissional habilitado para poder fazer a cobrança. Salvo engano, acho que foi o Estado de São Paulo até que tinha instituído aquele CEPOM, né, que era o cadastro, mas que foi julgado, que, não sei se foi julgado, a lei não passou, né, um negócio assim. Mas daí parece que ele criou um negócio que é facultativo, ou seja, se tu quiser se cadastrar aqui, tu pode, mas a gente não tá Sim. obrigando. Então, eles meio que contornaram né, Isso. a questão. Então, tem municípios que são aí, fazem, É, utilizam de artifícios para ter vantagem, vamos dizer assim, né, é que nem justa o CMS fiscalização. o CMS o CPF na nota fiscal, né, Júlio? Essa foi uma maneira muito inteligente que o Estado de São Paulo criou para forçar o contribuinte a ganhar o crédito e aí ele se cadastrar para ele poder ajudar a fiscalização, porque ele ajuda a fiscalização, porque na hora que eu começo a pedir esse CPF na nota fiscal, eu estou fazendo o compliance, né? Então eu já consigo fiscalizar aquele, né, estabelecimento que está sonegando. Então, isso reduziu acho que 30% a 40% da sonegação aqui no estado de São Paulo, e outros estados acabaram copiando essa receita. Né? Exatamente. Mas essa questão eu acho que é até uma questão que eu não sei se está sendo avaliada também na reforma tributária, essa questão do aspecto espacial do ISS, né? Mas seria algo interessante, é algo que, querendo ou não, deveria ter uma solução, né? É bem difícil achar uma solução, mas acho que tem gente que está estudando isso, com certeza não tenho dúvidas, porque tem muita gente que contesta isso. Eu lembro que eu participei de um grupo de estudos em que o pessoal falava disso, ó, principalmente com as novas tecnologias, né? A gente sabe que, enfim, essas empresas elas atingem um mercado gigantesco aí por todo o Brasil Sim. e realmente não tem como, é muito difícil avaliar onde é que está onde é que foi prestado o serviço, né? Daí se considera no estabelecimento prestador, mas na verdade a gente sabe que o serviço está sendo prestado em cada pessoa que está assistindo o Netflix, né? Não, e outra coisa, vamos Então, imaginar, né, Jorge, com a pandemia, né? Muita gente trabalhando em home office em casa. E aí, você não precisa ter mais uma sede gigantesca. Eu posso ter um escritório de 100 metros quadrados lá em Barueri, tá? E aí o meu funcionário está em casa trabalhando, ele está é trabalhando online exatamente. ali, tá. E aí, onde o serviço está sendo prestado? Na casa de cada prestador, de cada funcionário, ou é na sede ali? Então, essa é uma discussão. E aí, por exemplo, hoje eu sei que tem gente que trabalha para empresas internacionais, brasileiras. Ou seja, eu estou programando para empresa americana, empresa europeia, No caso de então pessoa tem, física ainda fica mais complicado ainda, né? então Pessoa assim, física como pode é que estar em você vai qualquer lugar. como é que eu vou controlar? E é aquela que nem a discussão do provedor de acesso à internet, né? Ou seja, onde é que eu vou cobrar o ISS, né? Aí vem o STJ e fala, não é ISS nem ICMS. Então você não vai pagar tributo nenhum. Isso não é serviço e também não é mercadoria. Então você não paga serviço nenhum, tributo nenhum. Então, com base na decisão, não tem nem que pagar, né? Vocês não pagam nada. Né? Mas tem toda a discussão em Eu relação a isso. Né? até falou que foi conselheiro julgador. Eu tenho um livro que o professor Alberto Macedo me deu, que é o ISS pelos conselheiros julgadores, né? Sim, Aí de São Paulo. Ele coordenou. Acho que tem um artigo seu até aqui, ó. Tá aqui, Pedro Anã. olha Pedro só, Anã. Tem olha só. artigo, tem um artigo sobre ISS e o licenciamento de direito de uso de software. Tá vendo? Tema que foi solucionado aí, né, pelo Supremo. Enfim, eu até discordei um pouco da decisão, assim, em alguns termos, mas se decidiu que hoje a gente sabe que incide o ISS, né? Pelo menos Sim, isso a gente sim. sabe, que o ISS incide sobre o licenciamento de uso de software, que hoje até nem é mais aquele software, né? Quando começou o Sim. julgamento lá 20 anos atrás. Mas é interessante, esse livro é bem legal, já li alguns artigos dele. Ah, que bom, que bom. E é um tema, né, você falou, é um tema que o ISS é um tema que tem ainda muita coisa que dá para se discutir, tem muita coisa para poder analisar, para poder verificar, né? E é que a gente fala, tem que estudar a base constitucional, depois o direito material, para depois se avançar para a discussão, e principalmente né, se aquilo que está sendo objeto de discussão é serviço ou não é serviço, né? Se é tributário ou não é Né? tributado, e onde vai ser tributado. Então, esses são os pontos que se discute em relação ao ISS. As pessoas têm E, que analisar. E é um tributo interessante de se especializar porque não tem tanta gente assim, né? A gente Sim, tem algumas pessoas conhecidas que sabem muito, né? Por exemplo, é de São Paulo, o professor
Aires Barreto, que já faleceu também, Sim, mas sim, o próprio Paulo Aires Barreto, o Alberto Macedo, claro, ele é o Alberto Macedo da Fazenda, né? É o auditor sim, fiscal sim, sim. do município, então ele querendo não, mas ele é um dos caras que mais sabe ISS. Tem o Caio Tacano também, o Caio Augusto Tacano é um cara que sabe muito de ISS, já tive aula com ele. Então, Sim, é um tributo que tem certas pessoas, né, aí que sim. conhecem muito, mas O professor José Eduardo Soares de Mello também conhece bem. também, exato, mas é um tributo legal de especializar porque o pessoal deixa um pouco de lado, assim, pelo menos quem está iniciando, né? Fica, ISS, eu quero Sim, sim. só saber de RPJ, CMS, que tem um monte de É, mas, por controvérsia, mas o exemplo, ISS tem um monte de controvérsia também que tem gente que nem sabe que existe. né, e aí você vai poder atender empresas de tecnologia, você vai poder atender banco, que banco tem discussões grandes em relação ao ISS também, se aquela taxa é serviço ou não é serviço, e que deve ser considerado como serviço ou não, e outras coisas mais que franqueador, franqueado também, ó, né, tem essa discussão, né, de se incide ou não. Então, tem vários, empresas de locação, muita empresa de locação que está sendo cobrada ISS pelos municípios, e aí tem que entrar com ação judicial para dizer que não, né? Então, tem vários Exato, tem toda a mercados. lista de serviços, né? Que para quem está começando agora e não leu ainda a lista Isso, de serviços, tem a lista de serviços lá na Lei Complementar 116 de 2013, tem todos os serviços que isso, são tributados pelo ISS, então tudo aquilo é mercado, né, para isso. prospectar clientes, enfim. Claro, Construção civil é construção um civil, mercado, né? e a construção civil é justamente uma daquelas exceções, né, do estabelecimento prestador, porque se considera prestado serviço do estabelecimento prestador onde é o local da obra, né? Então, a construção Sim, civil é uma exceção. Para quem quiser ler uma doutrina sobre isso, eu recomendo o ISS na Constituição e na Lei, do professor Aires Barreto, que é um manual. O manual não gosto de chamar de manual porque é um livro que traz doutrina mesmo. Ele é sim, um livro sobre o ISS. Tudo que vocês precisam sobre o ISS está lá no ISS na Constituição e na Lei. Ele é um livro doutrinário muito bom. Ele traz todos os aspectos do ISS, controvérsias, né, a questão dos serviços tributados pelo ICMS também. Tem a atualização do professor Paulo Aires Barreto, né, porque o livro foi do pai dele, então ele sim. traz, no final dos capítulos, uma nota de atualização nessa última edição. E também tem alguns outros livros, como por exemplo esse do ISS dos Conselhos de Jogadores, tem aquele Gestão Fiscal Municipal, também coordenado pelo professor Alberto Macedo, e tem alguns outros livros sobre ISS também, mas acho que esses seriam Seriam os uma principais, biblioteca assim. básica, né, para a É, pessoa poder começar, o né? ISS na Constituição da Lei é o básico, assim, é o livro que tem que ter para quem trabalha com ISS e quer conhecer o ISS. Esse eu acho que é o essencial, assim. É, Mas essa é bacana. a minha dica. Não, Dica da ótimo, estante. ótimas dicas da estante. E aquele que a gente volta a falar, né, Jorge? Eu acho que para quem quer militar, está começando, procura sempre se especializar em um tributo, porque não dá para você ser clínico geral de tudo. Especializa, quer fazer imposto de renda, quer ISS, quer PIS/COFINS, quer ICMS, acaba se especializando, acaba ficando, né, um especialista naquela matéria, porque aí você consegue, se destacar e consegue, né, ter o seu lugar ao sol aí na profissão. Né? Isso é importante. Essa é a dica que a gente Exatamente. pode dar para o pessoal. Então tá, eu acho, Isso, creio que seja isso, acho que a gente já tentou trazer o tema aqui para vocês. Trouxe também, como sempre, a gente faz ao final algumas dicas, né? Acho que o nosso isso. propósito é expor o tema, mas também trazer dicas sobre o assunto, para advogar, enfim, para procurar mercado, como especializar, né? E dando dicas também de leituras. E, professor Pedro, então, até o próximo vídeo. Mais uma vez, muito obrigado pela parceria entre Contabilidade para Advogados e a Estante Tributária aqui nesses vídeos, né, no Bate-Papo Tributário. E a gente vai trazer mais conteúdo, toda semana vai ter mais vídeo. Então fiquem ligados aí, compartilhem os vídeos, se inscrevam no canal, curtam os vídeos e assistam, né? Para quem está começando, principalmente, assistam esses vídeos que isso aqui vai dar um pouquinho de noção para vocês. E também quem tiver dúvidas pode nos mandar aqui nos comentários ou também lá no direct do Instagram, no Contabilidade para Isso. Advogados, ou no professor Pedro Anan, né, diretamente, ou para mim também ali na estante tributário. Então, é isso, a gente fica à disposição e até a próxima. Eu que agradeço, mais uma vez você está aí nessa parceria e a todos que estão nos ouvindo. Obrigado pela audiência e vemos vocês na próxima. Até mais. Até logo.